Pessoal, vamos fazer aí o exercício 4, né, da atividade para avaliação da semana 5 de cálculo 3. Ele pede versão normal da superfície x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Né? Então, como é que ela pode ser escrita? O conceito de versão normal, né, ele é definido, né, pela letrinha N, né, com a setinha em cima. E a fórmula dela é, né, o versor normal é dado por x, né, os vetores tangentes, né, em relação a θ e φ, né, o produto escalar, dividido pelo módulo desse produto escalar. Então nós temos que achar, né, os vetores tangentes, né, fazer o produto escalar e depois achar o módulo e calcular então a normal. Né. Aqui eu coloquei θ e φ, por quê? A gente está querendo aqui o versor normal dessa superfície. Né? Essa superfície é a fórmula, né, de uma esfera. Né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Relembrando lá os dados, né, em relação às coordenadas, né, esféricas, né, nós temos o que? O x, né, ele é o A, que é o raio, né, seno φ cosseno θ. O y é o A seno φ seno θ. E o z é o A cosseno φ. Essas coordenadas vão ser importantes porque a gente vai precisar para fazer o que? A parametrização. Né? Então, basicamente esse exercício, né, para a gente achar esse versor normal, ele vai passar por 5 etapas. Primeiro, descobrir a parametrização, certo, da equação esférica. Né, e aí vai ficar em função de θ e φ. Depois achar os vetores tangentes. Dos vetores tangentes faz o produto escalar, nós vamos ter o vetor normal. Acha o módulo do vetor normal. E aí calcula então o versor normal, dado aqui por essa fórmula que eu coloquei aqui em cima. Né, que é o produto escalar dos vetores tangentes, né, dividido pelo seu módulo. Então a primeira coisa a ser feita é descobrir a parametrização, né, dessa equação. Vamos fazer a parametrização. A gente sabe que ele deu aqui no exercício, né? Então x ao quadrado, né, a superfície da esfera, né, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Né? Então nós temos aqui que o A, aqui seria o A quadrado, né, A ao quadrado igual a 1. Então a gente já tem o quê? Que o A vale 1. A equação paramétrica, ela é parametrizada, né, ou paramétrica, ela é dada pelos componentes x, y e z, que é esse que eu acabei de falar, que são as coordenadas esféricas. A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ e A cosseno φ, x, y, z. Como no nosso caso, né, o E vale 1, então nossa equação vai ficar como? A equação parametrizada, né, x, θ, φ, então vai ficar igual a seno φ cosseno θ, já que o A vale 1, seno φ seno θ e A cosseno φ. Esse é então a equação parametrizada. Segundo item agora que nós vamos achar. Então esse aqui seria o item A. O B, determinar o que? Os vetores tangentes. Os vetores tangentes, que são dados pelo vetor xθ e xφ. Como é que a gente determina o xθ? Fazendo o quê? A derivada de cada um dos componentes x, y, z, já parametrizados, né, em função de θ. Assim como o vetor tangente em relação a φ vai ser o que? A derivada desses três elementos em relação a φ. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o x θ, aí já com a setinha, vai ser composto então o quê? Então a gente pega lá a equação parametrizada, seno φ cosseno θ, deriva em função de θ. Seno φ continua, cosseno é menos seno, certo? Então vai ficar o quê? Menos seno φ, o seno φ continua, esse menos aqui é da derivada do cosseno, que é menos seno
θ. Beleza? Em relação ao θ também aqui, seno φ continua e o seno θ vira cosseno θ. Então fica seno φ, cosseno θ. E aqui, opa, coloquei o A, né? Aqui era 1, né? Não tem, desculpe, era só falha aqui. Aqui é só cosseno φ, né? Então a integral de cosseno φ em relação a θ é 0. Já que aqui nós temos θ, então na derivada de uma constante é 0. E o x φ, o vetor tangente, né? Agora em relação ao φ, vamos então derivar em função de φ. De seno vai ser o quê? Menos cosseno, né? Menos não, cosseno, né? A derivada de seno é cosseno. Então cosseno φ, cosseno θ continua. Agora o seno φ, mesma coisa, cosseno φ, seno θ, né? A gente só deriva o que tem φ, né? E o cosseno φ, como é em função de φ, vai ficar menos seno φ. Daqui a gente pode fazer o que agora? Agora o terceiro já determina os vetores tangentes. Vamos achar o que agora o vetor normal. Então o vetor normal é o que? É o xθ, produto escalar, com o x φ. Produto escalar, vocês lembrando lá, é a determinante, né? JK. E aí a gente coloca aqui o menos seno φ, seno θ. Aqui é o seno φ, cosseno θ. E o K é 0. Vou fora aqui, mas dá para entender, né? Aqui cosseno φ, cosseno θ. Aqui cosseno φ, seno θ. E aqui menos seno φ. A gente calculando essa determinante, né? A gente vai chegar, vamos já colocar aqui o resultado, porque isso aqui está na aula 17, lá nos últimos slides tem, tá? Essa conta aqui, só lembrando que a gente vai calcular o I, vai multiplicar seno φ vezes seno φ cosseno θ, né? Vezes seno φ, aqui vai dar 0, né? Então vai dar aqui, no final, deixa eu copiar aqui, menos seno φ ao quadrado cosseno θ menos seno φ ao quadrado seno θ menos seno φ cosseno φ. Certo? Então, aplicando esse determinante, vamos chegar nesse resultado. Então, esse daqui já é o nosso vetor normal. Agora vamos para o D, que é determinar o módulo. Só relembrando, a gente acha a parametrização, né? Já achamos a parametrização, determinamos os vetores tangentes, achamos agora o vetor normal e agora vamos achar o módulo desse vetor normal. E depois vamos achar o versor. Aqui só um detalhe, tá? Se vocês assistirem o vídeo, quem já assistiu ou vai assistir da aula 17, aos 19 minutos e 50 segundos ele começa a falar sobre coordenadas esféricas, tá? E lá, um pouquinho para frente, tem o vetor normal, só que lá está cosseno θ, tá, gente? Lá, por algum engano, foi colocado cosseno θ. Não é cosseno θ, é cosseno φ. Tá? E no slide, é o slide número 34. Se vocês pegarem o slide número 34 da aula 17, né, verifiquem lá que é cosseno φ, não cosseno θ, como está lá. Beleza? Isso faz toda a diferença, porque... se fosse cosseno θ, ia ser difícil para resolver esse probleminha. Bom, então agora vamos determinar quem? O módulo. Aqui, ó. Módulo do vetor normal. Então nós achamos. Como é que a gente determina o módulo? Módulo de xθ
θ, x, φ. A gente tira o quê? A raiz quadrada, certo? Do seno φ, cosseno θ, seno φ ao quadrado, né? Ao quadrado, mais, só relembrando, né? O módulo é a raiz quadrada, a soma, né, dos elementos aqui do vetor normal que nós encontramos, certo? Do x, do y e do z. Então, utilizar a soma ao quadrado de cada um desses termos. E a gente tira a raiz quadrada, certo? Então, o segundo termo é o menos seno φ ao quadrado, seno θ, mais o último termo que é o menos seno φ, cosseno φ, também ao quadrado. Raiz quadrada, então, é a soma dos quadrados. Então vamos desenvolver isso daqui, que vai ficar igual raiz quadrada. O menos vai ficar positivo, seno φ ao quadrado fica seno φ à quarta, cosseno de θ ao quadrado, mais, que também fica positivo, seno φ à quarta, seno θ ao quadrado, certo? Leva sempre os dois termos ao quadrado, mais, que também fica positivo, seno φ ao quadrado, cosseno φ ao quadrado. Beleza? Aqui, esses dois termos a gente pode colocar o seno φ em evidência, né? Sempre lembrando, gente, a gente está aqui determinando agora o módulo, tá? Para depois já calcular o versor. Lembrando que o versor é o que? A divisão do produto escalar dos vetores tangentes, né? Já encontramos, né? E agora nós estamos determinando o módulo. Então aqui, né? Continuando aqui a encontrar o módulo. Então eu vou colocar aqui o seno φ à quarta em evidência. Se eu colocar em evidência, aqui vai ficar o quê? Vai sobrar o quê? Cosseno de θ ao quadrado. Aqui o seno φ também está em evidência, vai sobrar o quê? Mais seno θ ao quadrado. E aqui continua, a gente não mexeu neles. Cosseno de φ ao quadrado, bonitinho. Olha aqui, ó. Aqui a gente já está agora, já, né? Craque, né? Quanto vale isso aqui? 1. É o termo fundamental da trigonometria, né? A soma do cosseno mais o seno ao quadrado é igual a 1. Então, com isso eu tenho que seno à quarta de φ, vezes 1 dá seno à quarta de φ, mais seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Opa, aqui também dá para colocar quem em evidência? O seno de φ ao quadrado, certo? Eu tenho a quarta aqui e tenho ao quadrado aqui. Então, vamos lá colocar o seno de φ ao quadrado em evidência. Se ele está em evidência, seno de φ à quarta vai virar o quê? Seno de φ ao quadrado. Que, olha, multiplicando esses dois, mantém-se a base, somos os expoentes. 2 mais 2, 4. Ó. Beleza? Mais seno ao quadrado de φ entrou em evidência, sobrou quem? Cosseno de φ ao quadrado. Olha que belezinha. Olha lá, o que dá isso aqui? 1. Né? Então sobrou o que aqui? Raiz quadrada de seno de φ quadrado, que é o que? Seno de φ. Achei o módulo. Agora vamos já determinar o que? A normal. O versor normal. Pessoal, dando andamento aqui, né, a esse exercício, a parte final, né, vamos então aqui, determinar agora aqui o módulo do vetor normal, que deu seno φ. Vamos para o item E, que é o último item, que é exatamente o que ele está pedindo, o versor normal. Encontramos a parametrização, determinamos os vetores tangentes, fizemos o produto escalar,
que deu o vetor normal. Achamos o módulo desse vetor normal e agora vamos achar o versor, que é o que o problema está pedindo, o versor normal. Nosso versor normal então é dado por, em relação a TF pelo produto escalar das retas dos vetores tangentes, né, dividido pelo seu módulo, né. Aqui o produto escalar, né, desses vetores tangentes é menos seno ao quadrado de φ, cosseno de θ, menos seno de φ, seno θ, menos seno de φ, cosseno de φ. Tudo isso dividido pelo módulo que nós acabamos de encontrar aqui, deu seno de φ. E essa conta, como a gente faz, né, pega cada um dos termos e divide por seno φ. Então, nossa normal vai ficar seno φ ao quadrado dividido por seno φ, vai sobrar o seno φ em cima. Então, vai ficar menos seno φ, cosseno θ. Aqui vai ficar a mesma coisa, corta-se o seno φ com 1, 2 aqui, vai sobrar um seno φ em cima. Então, vai ficar menos seno φ, seno θ. E seno φ corta com seno φ, vai sobrar o quê? Menos cosseno φ. Deixar a notação do resultado da pergunta, ele está para deixar em função dos componentes I, J e K, né? Então, nosso vetor normal é igual a menos seno φ cosseno θ, componente I, menos seno φ seno θ, componente J, menos cosseno φ, componente K. Beleza? Alternativa está aqui. Normal igual a menos cosseno θ, seno φ, né? Só está ao contrário, né? Seno φ, cosseno θ, mas é a mesma coisa. Menos seno θ, seno φ, J, menos cosseno φ, K. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.